Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem, desta quarta-feira, 13 de março, programa já de número 119. Muito bom a gente estar junto. Muito bom a gente estar junto. A gente tem feito esse caminho de 119 programas. Tem gente que fez 119, 100, 90, 80, 70, 10, 2, 1. Tem gente que está chegando hoje. O que importa é que a gente está partilhando, né? Está partilhando o caminho, está fazendo um trecho do caminho das nossas vidas juntos, juntas. Isso é uma grande alegria. Isso nos faz amigos e amigas, nos cria laços, nos anima, nos empurra adiante na vida. Eu sei quanto isso tem sido importante para mim e creio que esse é um sentimento partilhado por muita gente que tem aí tornado esse nosso encontro uma experiência de comunidade. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, inscreva-se já. Né? Inscreva-se já. Ah, já não. Agora assiste, participa. Inscreva-se ao final desse programa. Clica no botão de inscrição, clica no sininho para receber as notificações também. Se você puder e quiser, torne-se um assinante solidário do canal Paz e Bem. A ideia é da gente, né, sem ter pretensão de riqueza, que ninguém quer ficar rico, a gente quer ter vida digna apenas, né? Então a gente não quer um canal rico, a gente quer um canal digno, né? Um canal que possa ter um pouco mais de recursos para crescer, tomar iniciativas, tá? Enfim, para a gente ir fazendo o caminho, né? Então torne-se uma assinante solidária do canal Paz e Bem. Se você está assistindo esse encontro pela TV 247, torne-se também um assinante, um membro do Projeto 247, do Brasil 247. E inscreva-se também na TV 247, a caminho de 1 milhão em 2020. Já está com mais de 320 mil inscritos. É isso aí. 247, Paz e Bem, dois canais irmãos. Pois bem, nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde, ao vivo, pelo canal Paz e Bem, temos mais um Faustino Teixeira Paz e Bem. O encontro de hoje será muito, muito especial, porque será sobre um profeta-poeta, Ernesto Cardenal, o profeta-poeta da Revolução Nicaragüense, o profeta-poeta do sandinismo, o profeta-poeta da liberdade e da paz, que foi punido de maneira brutal por João Paulo II, pela hierarquia da Igreja Católica, e agora, poucas semanas atrás, ele foi reintegrado, né? Foi recolocado no lugar de onde não devia ter saído, no seu lugar de cardeal, profeta, poeta, acolhido pela sua igreja e não rejeitado por ela. Mas essa é uma característica dos poetas profetas, são rejeitados pelos que detêm o poder. Nós, essa semana está sendo uma semana especial, porque iniciamos o programa Retalhos, o curso Retalhos da Nossa História, mergulhando na Mangueira, mergulhando no Samba Enredo e no desfile da Mangueira. Conversamos sobre Pedro Casaldáriga, com a Ana Helena Tavares. Hoje, então, vai ter Ernesto Cardenal. E nós aqui no Paz e Bem. Creio que quem não assistiu ainda e vai assistir nesta quarta, hoje, né, ao meio-dia, vai ser lançado na TV 247 o primeiro encontro com o professor Pedro Lima Vasconcelos sobre o desfile da Mangueira. Quem assistiu ficou muito impactada pelo encontro, né? Assista, você vai ver. E uma questão, né, que acho que nos trouxe uma dimensão muito forte, acho que para todo mundo, né? É a Marielle, né? A imagem da Marielle no desfile, a presença da Marielle, a citação do nome dela na última frase do Samba Enredo da Mangueira. Nós estamos na véspera de um ano do assassinato dela e do Anderson Gomes. E ontem eu fiquei muito impactado, não sei se todos sabem, eu sou editor, um dos editores do Brasil 247, né? Lá tem também, faço também um programa, o Giro das 11, e ontem vivi, né,
Eu começo logo cedo, às 6h30 da manhã, vou até às 3h30 da tarde, às vezes um pouco mais. Vivi muito intensamente essa questão de serem descobertos, revelados os nomes dos assassinos da Marielle e do Anderson, né? Passei desde logo cedo, a manhã inteira, até o começo da tarde, e depois, ao longo do dia, reverberando muito essa questão, né? Há 2 dias da celebração de 1 ano do assassinato dos dois, a descoberta dos assassinos. Muito, muito, muito impactante mesmo. Puxa vida, gente, eu esqueci de colocar aqui o cronômetro. Vamos lá. E esse clima, né, é tudo violência, é tudo muita violência. Eles respiram violência. E essa questão da convergência, né? Essa questão da convergência com o poder, né? A convergência das milícias com o atual poder, com o novo regime, com esse regime de corte neofascista do Brasil. O assassino, aquele que deu os tiros contra eles, 13 tiros contra Marielle Anderson, Rony Lessa, vizinho do Bolsonaro, a 3 casas da casa do Bolsonaro, lá no condomínio da Tijuca. O outro com foto com o Bolsonaro. As relações familiares entre eles. Eu fiz uma matéria, fiquei espantado. Eu estava assistindo a entrevista do delegado falando sobre o assassinato, e lá pelas tantas, de maneira quase imperceptível, já no final da entrevista, um repórter ao fundo pergunta: e o namoro do filho do Bolsonaro com a filha do Lessa, que é o assassino, que morava no mesmo condomínio que mora o Bolsonaro. E o delegado vira e fala: não, está confirmado isso mesmo, eles namoram, mas não faz parte das investigações. Ele falou: por enquanto, poderá fazer parte mais tarde. Nada contra o namoro desses jovens, que eles namorem, façam muito amor, sejam felizes. Mas isso indica o seguinte: relação entre as famílias. Relação entre as famílias. E o que a gente vê é isso. A gente tem o poder no Brasil hoje, está mergulhado num universo relacional que é do que pode haver de mais violento, que são essas milícias. Tanto do ponto de vista da relação concreta, geográfica, localizada territorialmente lá no Rio de Janeiro, é dessa base das milícias que sai o poder político do clã Bolsonaro, né? Esse Rony Lessa não faz parte, mas é uma milícia que é chamada Escritório do Crime, que estava abrigada dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa, não é? Que está localizada em Rio das Pedras, que é a base eleitoral do clã Bolsonaro. Então, assim, é tudo muito imbricado, esse novo poder com as milícias, e as milícias virtuais também, né? Esse universo de violência. Descobriu-se essa semana que todos os proprietários dos sites de fake news, de violência, de ódio, são de funcionários, são vinculados, do ponto de vista funcional, com o PSL, o partido do Bolsonaro. É realmente tudo muito, muito impactante. Então, ontem foi o dia de contemplar a violência, né? Contemplar a violência. E contemplar a Marielle. E contemplar o Anderson. Né? E contemplar esse contraponto entre um projeto de violência, entre uma elite que respira violência e um projeto de paz. Toda a elite brasileira, sem exceção, apoiou o Bolsonaro. Toda a elite brasileira. Todos os ricos brasileiros. Pode haver uma exceção. Bom, nesse universo de 2 milhões de pessoas, né, que é aquele 1%, que são os banqueiros, grandes empresários, os rentistas, né, que vivem dos juros que o Estado paga com o suor do rosto de todo o povo brasileiro e que regularmente todo mês vai depositado na conta desses rentistas. Neste universo de 2 milhões de pessoas, se houve 5% que não votou no Bolsonaro, é muito. Então, houve um consenso dos ricos, houve um consenso da imprensa conservadora apoiando o Bolsonaro. E nós, quando eu estou dizendo 247, estou dizendo as pessoas do povo, né, as forças políticas democráticas, informamos, anunciamos, dissemos quem era o Bolsonaro, e eles sabiam. A imprensa sabia, sempre soube.
a imprensa conservadora, quem era o Bolsonaro. Mas esconderam, escamotearam, não revelaram. Basta ver ontem a questão dessas ligações, da vizinhança, do laço familiar, da foto, tudo isso passou à margem da cobertura da imprensa. E por mais que a elite agora esteja vendo que se meteu numa fria, ainda é o presidente deles. Ainda é a maneira como eles encontraram para se constituir poder na sequência do golpe de Estado no país. A gente olha para o clã Bolsonaro e só respira-se violência ali. O tempo inteiro, é um negócio brutal, brutal, avassalador. É brutal. Bolsonaro e o filho dele, o Eduardo, falam da Marielle e falam violência. Respiram violência. Então, hoje eu queria meditar um pouco sobre essa questão, porque me parece que é uma questão chave, que é as elites, os ricos, vivem, extraem sua força da violência. Isto é histórico. Aqui no Brasil é de maneira brutal, né? 300 anos de escravidão. Na maior parte da história do país houve escravidão. No maior período da história do Brasil até hoje, houve escravidão. Nós tivemos o curso de Canudos, vamos ter o curso do Retalhos da Nossa História. Agora nós vamos ver todos os movimentos de religiosidade popular, de constituição de uma identidade popular própria, todos, sem exceção, foram reprimidos com grande violência, com enorme violência pelos poderosos do país. Mas essa não é uma característica apenas dos ricos brasileiros. Esta é uma característica que se prolonga ao longo da história, que deita raízes na história da humanidade. Eu trouxe paz e bem, né? Nosso tema é espiritualidade plural de paz. Trouxe aqui a minha Bíblia de Jerusalém, e para que a gente contemple um pouco essa caminhada da violência, ou que a gente contemple um pouco como a violência é constitutiva do mundo dos ricos e poderosos. Não dá para pensar ricos e poderosos sem imediatamente pensar na violência. Eu trouxe algumas passagens que eu separei para a gente contemplar e meditar juntos, juntas. Vamos lá. O Salmo 34, ou Salmo 35, 34, dependendo da numeração, Salmo 35, versículo 20. Desculpa, gente. Alguém me outro dia falou, por que você não faz seu óculos? Eu falei, calma, eu vou no oculista agora. Quinta-feira, amanhã, eu vou no oculista, vou fazer meu óculos multifocal, mas ainda estou nessa dificuldade. Não. Salmo 35, versículo 20. Pois eles nunca falam de paz. Contra os pacíficos da terra, eles planejam calúnias. É o que a gente assiste. Não há palavras de paz na boca dos ricos e poderosos. Ontem mesmo, a palavra do Bolsonaro e do Eduardo contra a Marielle, faltou só dizer, uma negrinha desconhecida. Ninguém sabia quem era a Marielle. É um pouco assim, meio que na base também é um artifício deles. Não tem um envolvimento com isso. Né? Porque apesar dos indícios cada vez mais crescentes de ligação do clã Bolsonaro com a morte da Marielle, então eles dizem, não tem conhecimento. É uma mulher inexpressiva, sem valor, uma negrinha. É um pouco essa ideia. Né? O que eles fizeram com o Lula? Com Dilma, o Jean Willis, Márcia Tiburi, com todos, com Gleisi, com Boulos, com os líderes e o povo do MST, o sem terra, o sem teto, calúnias, calúnias, calúnias o tempo todo. Para eles não há palavras de paz, não há palavras de conciliação com os pacíficos da terra. Salmo 73, versículo 6 a 9. É muito impressionante. Bom, vem falando exatamente dos poderosos.
A soberba cinge-os como colar. A violência envolve-os como veste. A maldade lhes brota da gordura. Seu coração transborda em maus projetos. Caçoam e falam maliciosamente. Falam com altivez, oprimindo. Contra o céu colocam sua boca. E sua língua percorre a terra. É isso, né? Qual é a língua deles? As redes de calúnias e mentiras nas redes sociais hoje, né? Essa é a língua dos poderosos. Vamos adiante. Os Provérbios 4, de 14 a 17. Não, 14 e 17. Diz aqui, no livro de Provérbios: Não andes pela senda dos ímpios, não avances pelo caminho dos maus. Eles comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Vamos mais. O profeta que denunciou as injustiças, como todo profeta denuncia as injustiças, né? O profeta Miqueias, ali já quase contemporâneo de Jesus. No livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 12. Então, ele está olhando para a cidade de Jerusalém, está olhando para o Brasil de hoje. Ela, a cidade de Jerusalém, ela, o povo, o país Brasil, cujos ricos estão cheios de violência e cujos habitantes proferem a mentira. Pode haver um resumo mais certeiro, mais fiel, mais veraz do que a gente vive no Brasil hoje? Os ricos estão cheios de violência e os habitantes proferem a mentira. As milícias no Rio, as redes de calúnia nas redes sociais. Mais um, finalmente, o profeta Jeremias. Capítulo 22, versículo 17. Tu não tens olhos nem coração, senão para o teu lucro, para o sangue inocente a derramar, para a opressão e para a violência a praticar. Eu leio e contemplo cada uma dessas passagens e me vem à mente o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, este clima, este momento que a gente vive no país. A violência é o pão cotidiano dos ricos e poderosos para dominar o país, para impedir que os pobres levantem a cabeça, para esmagar o povo brasileiro. A violência é o pão cotidiano dos ricos e poderosos. Esta é a origem do assassinato de Marielle Anderson. Por isto foi assassinada a Marielle e o Anderson assassinado conjuntamente. Por isso mataram tantos e tantas no Brasil ao longo de toda a sua história. Talvez a gente já possa contar em milhões, ou pelo menos 1 milhão, a quantidade de pessoas simples que se mobilizaram na defesa dos seus interesses, líderes de todos os líderes religiosos, sociais, políticos, assassinados pelos ricos e poderosos. A questão, ao contemplar esta violência, é não contemplar essa violência. Me parece que esse é um risco para nós hoje. Queria terminar essa meditação com isto. O risco para nós é contemplarmos a violência, porque ela está aí todo dia, e nos tornarmos violentos e violentas. Este é um grande risco para nós e é algo que eu já vejo, acho que todo mundo vê nas redes sociais.
né? Mesmo pessoas de esquerda que se dizem democratas, que querem justiça e paz, a gente vê nas redes sociais que estão na mesma dinâmica, né? Dinâmica da violência, dinâmica do ódio, dinâmica do desejo de morte. Porque esta é uma questão. Nós nos conformamos, ou, portanto, nós tomamos formas daquilo que nós contemplamos. É uma experiência ancestral. A gente vai ficando com um jeito daquilo que a gente contempla. Então, se a gente está o tempo inteiro respirando a violência, contemplando a violência, e não está parando para contemplar o projeto, para contemplar a beleza, para contemplar a solidariedade, a partilha, se a gente não abre espaço na nossa vida e não transforma esta contemplação no centro da nossa contemplação, a gente vai ficando violento. Um exemplo bem prático. Quantos de nós não disseram assim ao longo das suas vidas? Ah, meus filhos, eu vou educar muito diferente do que meu pai educou. Eu vou ter uma relação com os meus filhos muito diferente da relação que meu pai e minha mãe têm. Muito diferente, porque isso aqui eu não quero. Especialmente quando a gente é mais jovem. A gente fala isso o tempo todo. O que a gente faz quando tem filho? Se reproduz a relação. Quando a gente vai se dar conta, nós estamos fazendo exatamente o mesmo caminho que os nossos pais fizeram. Porque nós passamos a vida contemplando a dinâmica relacional com nossos pais. E pode ser uma contemplação negativa. A gente pode detestar, odiar, ter raiva. Mas essa é a contemplação cotidiana que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, a não ser que a gente faça um processo, né, longo, né, de reflexão, de construção de um outro caminho, a gente vai reproduzir. Então, se a gente fica contemplando demais, se a gente fica nas redes sociais o tempo inteiro, olhando para essas legiões aí de bolsominions, né, respirando este clima, cuidado, precisamos tomar cuidado. O caminho da Marielle, e a Marielle é uma grande liderança, né, já está, ela hoje é uma referência no Brasil e no mundo. Era o caminho da paz. A Marielle acolhia aqueles que sofriam, eram vítimas da violência no Rio de Janeiro. Todos, inclusive as famílias dos policiais militares. A direita, a boa parte da PM, as milícias, o Bolsonaro, falam calúnias contra a Marielle. Mas ela acolhia, inclusive, as vítimas do lado da polícia militar. Era uma mulher de paz. Era uma mulher que, em meio a este clima de violência que as milícias, as elites estabeleceram no Rio de Janeiro, ela conseguia trafegar contemplando os pobres, contemplando as favelas, contemplando o projeto de paz. Quero terminar lendo o profeta Isaías. O profeta Isaías é fantástico, porque ele é todo poesia. Ele é todo poesia. Na verdade, não é um profeta só, né? São pelo menos 3 profetas ao longo dos livros, mas esse livro dos profetas Isaías, eles são muito poéticos e muito denunciam a violência e tem a ideia da utopia. A utopia não como algo não realizável, né? A utopia como o nosso destino, o nosso rumo, né? Para onde deve apontar o nosso nariz é muito bonito. Então, qual é nosso projeto, então? Se não é o pão cotidiano da violência dos ricos e poderosos. Então, ele está falando exatamente do que seremos, do que será. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça consistirá na tranquilidade e na segurança para sempre. Meu povo habitará em moradas de paz, em mansões seguras e em lugares tranquilos. Esse é o nosso caminho. Justiça e paz. E entender que não há justiça, não há paz sem justiça.
Esta é a caminhada da Marielle. Esta é a caminhada de milhões e milhões de pessoas do povo que realizaram e entregaram sua vida a esta jornada de construir um país, um mundo de paz, assentado sobre a justiça. Vamos repudiar a violência. A gente está vivendo imerso na violência. Mas não vamos comer do pão cotidiano dos ricos e poderosos, que é a violência. Recusemos a violência. Vamos meditar a paz, então, hoje. Ai, que beleza! Não. Dá para não ser paz, pensando que o mundo é essa maravilha. É emocionante vislumbrar. Eu estou falando com vocês, olhando porque tem a tela aqui do computador e ela está projetando esse amanhecer maravilhoso aqui. Então, vamos meditar a paz no nosso coração. Marielle e Anderson. Amanhã é um ano do assassinato deles. Alargar nosso coração para esse projeto de justiça e paz. Para a memória de Marielle, de Anderson, de tantas Marielles e Anderson ao longo da história do país. Mas sempre, claro, Lula, ele tem um lugar especial no nosso coração. Ok. Vamos lá. Respiração profunda, né? Mantra. Colocar nosso corpo em outro ritmo. Respiração profunda, espinha ereta, em posição de atenção, não de tensão, né? Então, aqui ombros relaxados, tudo espinha ereta, mas ombros relaxados, tranquilos. Respiração profunda e mantra. Repita mentalmente, se você quiser fazer com este método, uma palavra, um nome, o seu, a sua escolha. Vou fechar meus olhos, fechei, fecho os seus. Olá, juntos, juntas. Propõe então que a gente caminhe o dia de hoje com essa meditação, né? Contemplar esta realidade, né? A de que o pão cotidiano dos ricos e poderosos é a violência. O nosso pão cotidiano é justiça e paz. Paz e bem.